Pessoal, boa tarde, retomando então. Bem, vamos otimizar nosso tempo agora, né? Nós já estamos com o pessoal aqui do Prêmio IFSC de Inovação para a apresentação a partir das 4h30, é isso? 4h30? Então nós temos 1h20 minutos, 22 minutos precisamente, para a gente vencer a nossa pauta. Então, nesse ponto que ficou pendente, eu estou entendendo que a maioria defende que a gente faça a primeira chamada regular e a segunda chamada chamadão. Diferentemente da proposta do nosso departamento de fazer tudo na primeira chamada para os cursos técnicos do chamadão. Então, vamos então fazer dessa forma, né? Que na primeira a matrícula vai ser antecipada antes de 1º de fevereiro, ali 29 e 30. O cuidado que a gente tem que ter é que no chamadão a gente vai deixar um dia e na primeira chamada vamos deixar 2 dias. Isso gera um pouco de fragilidade jurídica, tá? Mas eu acho que dá para manter assim, né? São 3. Mas mesmo assim nós deixamos diferente? Tu não acha que isso pode criar algum tipo de... É como a gente já tem feito, né? A gente teve questionamento do Ministério Público, até coloquei aqui dessa questão de não ter isonomia, né? Mas, enfim, a decisão, a gente vai tentar deixar o mais claro possível no edital isso. Tá, deixar mais claro no edital de que a primeira chamada tem 3 dias para matrícula. Quantos dias precisa para fazer a chamadão? Aí depois da... Seria dia 5, naquela semana do dia 5. De 29 a 31, daí a gente faria no dia 2 a chamada em si, né, para a publicação do resultado. E aí aquela semana do dia 5 em diante, tentando jogar um pouco mais para frente, para deixar o pessoal ter um tempo de juntar documentação e tal, tentar fazer ali dia talvez 5, 6, 6, 7, 8 por ali. Tá. Mas aí com organizados por dia cada tipo de curso. Tá bom? A decisão para os 3 tipos de oferta. Daí, Os 3 tipos de oferta e ficaria cada dia para um tipo de curso. Exatamente. Bem claro já no calendário e no edital. Fechado? Tá bom, pessoal? Ficou claro? Primeira chamada, matrícula de 29 a 31. Dia 3, a listagem. E depois, 5... Não, dia... De 5 a 9, isso, tá? Qual é o número que nós vamos fazer para o chamadão? Qual é o percentual? O dobro das vagas que sobraram na primeira chamada na matrícula? Integrado o dobro. Integrado o dobro, né? E os outros eu acho que podia ser o triplo. Tá, então integrado o dobro e os demais tem que ser a mesma regra. Tem que ser a mesma regra. O triplo, então, tudo. Então tá. Uma pergunta com relação à primeira chamada, o horário. Como é que vai ficar? É o dia inteiro. Vamos trabalhar daquele jeito que a gente trabalhou, o dia inteiro, né? Isso. Porque aí a gente já está no final do mês, eu acho que não tem por que não fazer o dia inteiro, que facilita para o pessoal da noite. A outra questão que eu ia falar, eu acho que é bem importante a gente frisar isso, inclusive, na divulgação, porque é como o SISU faz. O SISU faz isso. Primeira chamada, né? É diluído a matrícula e depois é o chamadão. É igual. Isso. Né? Então, eu acho que é investir nessa questão de divulgar. Tá. Só com relação a ao número de vagas depois para o chamadão, a gente vai ter que verificar com a DETIC a possibilidade de fazer dessa forma, 2 vezes ou 3 vezes o número de vagas, porque hoje está pela lógica de a gente informar um número exato. Por exemplo, a gente informa que são 50 candidatos chamados no sistema, e o sistema chama esses 50. Se a gente for fazer a lógica de multiplicar pelo número de vagas que sobraram, aí eu não posso garantir aqui. Eu preciso verificar com a DETIC a possibilidade daí, tá? Só para... É a possibilidade técnica, se tá? houver, de adaptação. então, viabilidade técnica, nós manteríamos assim. Se não tiver viabilidade técnica, Saul. Eu proponho que se faça uma simplificação disso, uns 2 ou 3 patamares só. Se tiver 4 vagas, um número X ali de 10 candidatos, mais ou menos. Isso acho que simplifica em termos da programação, simplifica em termos do entendimento, até do edital mesmo ali, tu já coloca alguma coisa nesse sentido, né? E acho que não prejudica tanto.
Tá? Do que tem uma vaga só, vem 3. Tem 2 vagas, vem 6. Então, bota o que eu estou entendendo, 3 patamares, para enfim. simplificar, eu acho que é melhor a gente usar um número, porque vai ficar difícil a pessoa ter que olhar. O sistema vai estar bem problemático. É isso que o Rafael falou. E Diego? Considerando aquela questão que foi colocada de que algumas vezes no chamadão o pessoal fica muito tempo esperando e às vezes vai ficar muito tempo esperando e vai chegar no final ainda não terá a vaga, e para tentar, quem sabe, evitar, a gente não conseguiria, quem sabe, estratificar isso, por exemplo. Se vai ser 3 vezes o número de vagas e que isso dê 30 pessoas. Colocar um horário lá às 2 da tarde os 10 primeiros, às 4 da tarde os outros 10, e aí, se já completou a vaga, não? O edital não permite. Não tem como fazer isso no edital. Não seria o edital. Na verdade, seria na hora de publicar a lista, publicaria com horários diferentes. Mas, Diego, é essa fragilidade que nós estamos enfrentando, porque as orientações passadas durante a chamada, antes da chamada, o Ministério Público está questionando porque elas não estão no edital. Toda a nossa regra tem que estar no edital, que nos dá garantia legal, jurídica, e não deixa essa fragilidade. Tá? Então, o que a gente pode estabelecer é que eu vou chamar 5, 10, 15, 20, 30, enfim. Como sugestão, não sei se é viável, a gente estabelecer também no edital a questão da matrícula condicional, porque eu ouvi colegas dizendo que tiveram muitas famílias que esperavam até o final do processo e, de repente, não foram contemplados com uma vaga. Lá no nosso campus, nós fizemos da seguinte forma: verificamos os primeiros que estavam na lista, e logo no início a gente já dispensou todas as outras pessoas e demos um prazo de 24 horas para quem não trouxe todos os documentos trazer. Então a gente fez dessa forma para as pessoas não ficarem esperando também muito tempo dentro da instituição. Na verdade, essa questão de matrícula condicional, a gente vai ter que pactuar também uma maneira única. Tá? Tem que ser padrão, né? Tem que ser padrão. Então vamos primeiro fechar o número de vagas, o número de chamada para o chamadão, depois a gente vê documentos ali de matrícula condicional, e depois a gente vai para a chamada do SISU, a segunda chamada do SISU. Assim? Tá? Então, qual é o número que nós vamos estabelecer? Rafael, fala a tua forma de enxergar, porque tu está lá na ponta todo o tempo e sabe como que isso pode funcionar ou não. Considerando ali aqueles percentuais de presença no chamadão, é bom a gente sempre se basear no que realmente aconteceu ali, né? O percentual de presença que a gente tem ali, a média para o integrado ali é de 45% na segunda chamada, essa é a média, ou seja, se chamarmos ali 50 candidatos, teremos 22 a 23 que estarão presentes, e do concomitante subsequente a gente pode considerar 1 para cada 4 ali, 1 para cada 3, 4 chamados, né? Então, se chamar até 100 candidatos, vão ter 28, 30 presentes. Né? A gente tem que considerar esse percentual, que é um percentual que já é histórico, inclusive com o SISU. Assim, a gente não está trabalhando com chute ou com número aleatório, né? A gente trabalha com algo que realmente aconteceu. A gente pode ver que ali no chamadão do Itajaí também foi bastante similar, os 30% de média. Então, acredito que chamando ali até 50 candidatos do integrado, para ter 20 e tantos presentes, e para 100 para os demais, subsequente concomitante, eu acho que o mínimo 100, porque realmente sobram mais vagas mesmo, né? O percentual de preenchimento na primeira chamada desses cursos é mais baixo. É uma proposta. Nós trabalhamos não com percentual nesse último, nós trabalhamos com número. E lembram que na reunião ali de Palhoça, a proposta da DEING era 50 para o integrado e o pessoal propôs 100. Lembram disso? Lembram? A proposta da DEING era 50 e nós decidimos passar para 100 para ter mais garantia de preenchimento das vagas. Então, a proposta agora seria não fazer percentual para não dar essa instabilidade. Como disse, tem uma vaga, vem 3. Não, 50 para integrado. Se for 50 para integrado, nós vamos ter 22 pessoas. E 100 para subsequente concomitante, nós vamos ter 28 pessoas. Bom, é o número que vocês têm que me dizer. Vamos chamar 50, 40, mas é melhor ter um número. É isso que ele está dizendo, porque o percentual de comparecimento... Os demais campos.
Bom, o número é com vocês que têm experiência lá na ponta. 10, 20, 30, 40, 50. Vamos lá. Diego. 10. Se a gente tiver um comparecimento, vão ser 4. Se eu tiver 5 vagas, eu já não preencho no chamadão. Tem que fazer esse número, gente. Porque a segunda chamada, ela já é diferente. O aluno já não está mais ligado. É uma série de coisas que distancia as pessoas da instituição. Até porque a primeira chamada é divulgada em dezembro, onde os pais vão se programar para matricular esse aluno no nível médio. E a segunda é só em fevereiro, ali, né? Início de fevereiro. Os dados estão aqui. É isso que a gente está dizendo. Nós estamos usando os dados. Gente, é melhor a gente ter uma margem de segurança, né, do que a gente arriscar e não ter um número razoável. Vamos lá. 30? 20 ou 30? 20 ou 30? 30? 30? 30, gente, eu vou ter 12 candidatos, tá? Considerando os números. É que o percentual, gente, eu vou ter que, por exemplo, eu tenho uma vaga, eu vou ter 3 pessoas. É pouco, porque eu posso não ter ninguém no chamadão. O percentual tem essa questão. Mas, gente, a regra estando escrita, eu não vejo problema em a regra estando escrita, a pessoa que não quiser ir lá se submeter a isso não vai. Eu sou o 20º, eu não vou. Eu sou o 15º, eu não vou. É isso. Eu não vejo problema em a gente tendo a regra clara, que a pessoa sabe que ela pode ter uma possibilidade de ser chamada ou não. A regra estando escrita no edital, muito claramente, a gente diz assim, na segunda chamada, integrado, vamos chamar 20. Vamos fechar 20? Pode ser? Está bem atendendo todo mundo? A Consuelo propôs 30. Fechado? Para integrado, tá? Só integrado. Vamos para os integrado 20. Tá, só para entender, 20 candidatos, é isso? 20 candidatos da lista, tá? Por curso, tá? Depois nós temos concomitante subsequente. Qual é a proposta? Esse ano nós usamos 100 e o comparecimento foi 28%. Vamos chamar 100? Então tá. Fechado. Então 20 para integrado, 100 concomitante integrado subsequente. 20, concomitante subsequente. Proeja, posso seguir a lógica do concomitante subsequente Proeja, também, né? concomitante subsequente. Ok? Certo. Beleza. Ficou claro? Pronto. Avançamos nessa parte. Aí temos agora aqui a questão das vagas remanescentes para graduação. Que a gente veio trazer o que a gente fez agora e uma proposta para 2018, mais rápido. Tá, mas e SISU é chamadão? O SISU do mesmo como nós já funcionamos, né? Como já funciona. Eles divulgam a primeira chamada com a quantidade de aprovados, 3 dias para matrícula, eles mesmos estipulam os dias, né, padrão estipulado pelo MEC, e em seguida daí eles divulgam a lista de espera, né, um pouco depois para adesão e tal, e com a lista de espera a gente marca uma data, que daí a gente tem um intervalo para marcar uma data para o chamadão do SISU. Aí o SISU não é o mesmo... Não alteraria. A mesma coisa que já vem desde 2013. Desde 2013, tá bom? Então vamos para as vagas remanescentes, que é uma questão bem... para a gente ter bastante cuidado, né? Era uma preocupação nossa bem forte, então vamos lá. Então, com a alteração da forma de seleção ser 100% SISU, a partir de 2018-1, surgiu essas preocupações aí com relação à vaga remanescente, especialmente em alguns campos que tem um menor índice de preenchimento das vagas, né? Então, eu apresento aqui como era, até 2017-1, o preenchimento das vagas remanescentes, a oferta, né, das vagas remanescentes. Então, assim, podia se inscrever para a vaga remanescente online no nosso sistema aquele candidato que participou apenas do Enem a partir de 2011, tá? Tendo no mínimo 300 pontos para redação. Então, vocês podem ver ali pelo cronograma, eu peguei o exemplo do meio do ano passado, que iniciou no dia 29/7 o período de inscrições, a gente deixou ali 2 semanas aberto.
Tá? Para divulgação de resultado em seguida, a gente tinha que buscar essas informações no banco de dados do INEP, era bem trabalhoso, um sistema que tem diversas falhas. E aí tem o período para recurso, porque diversos candidatos informavam um ano do Enem, depois dizia que informou outro, e que a nota não era aquela, tal. Com tudo isso, a gente tinha um processo de praticamente um mês ali, né? 25 dias até a matrícula de primeira chamada e um mês até a segunda chamada. Tudo isso para preencher vaga remanescente, né? Para esse processo seletivo agora 2017-2, nós ampliamos a possibilidade de acesso também para quem fez o nosso vestibular a partir de 2011, tendo no mínimo 3 na redação. Por que tem que ter feito um processo seletivo e tem que ter no mínimo isso? Existe uma portaria do Ministério da Educação de 2002 que exige que para acesso à graduação o candidato tenha uma redação e a instituição tem que estabelecer uma nota mínima de acesso. Então a gente utiliza o mesmo padrão que o Enem também utiliza. Então para esse candidato que já fez o Enem ou já fez o vestibular, ele está apto a acessar a graduação tendo obtido ali a nota mínima. Para isso a gente utilizou da manifestação presencial de interesse por ordem de chegada, que é o que a gente já faz para os técnicos aí há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos. Tá? Então a proposta é manter isso, porque a gente ampliou muito o nosso público, trazendo também para o público local, não só para aquele que fez o Enem, mas também para quem fez o nosso vestibular desde 2011 para cá. E basta ele apresentar o comprovante, ou mesmo agora com a lei 90/94, né? Ele não precisa nem apresentar a comprovação, a gente teria como ele alegar que fez vestibular, a gente pode fazer essa pesquisa para o candidato, mas a gente deixa estipulado que ele é presente, né? O seu comprovante de desempenho. E com isso a gente conseguiu preencher as vagas. Nós fizemos contato com o campus Chapecó, com o campus São José, as vagas que tinham remanescentes das engenharias, telecomunicação e controle e automação foram preenchidas muito mais rapidamente. Campus Jaraguá do Sul, nós tivemos retorno hoje e o curso de licenciatura em física ainda tem algumas vagas, mas também preencheu vagas rapidamente no início do período letivo, né, porque a gente publicou o edital logo em seguida, assim que identificamos ali os cursos com vagas ociosas. E a nossa proposta daí é manter esse processo seletivo para 2018-1, porque eu acredito, e pelo que nós vimos com base no preenchimento de vagas, quando eu falo acredito, é sempre com base no que a gente pesquisou, né, não é convicção minha não, é com base em números e dados, né, que assim a gente ampliou muito a nossa base de candidatos e também conseguimos preenchimento mais rápido dessas vagas. Um processo que demorava em torno de um mês e que era restrita a quem fez o Enem, nós conseguimos agilizar para no mesma semana do início das aulas e ampliando para quem fez também nosso vestibular, né? Então a proposta é manter esse processo seletivo para vaga remanescente para 2018-1. Até pegando o gancho da fala do Rafael, nós tivemos um curso só, né, com vagas remanescentes agora nesse ingresso, né? Ah, desculpa. Foi aos de educação à distância. Tá. Pois não, Lucas? A minha pergunta é, até só para ampliar o leque, né? Se a gente não poderia ter dito que a pessoa fez um vestibular, pode ser de outra instituição, não vejo problema, sei lá, se ela fez o vestibular da UFSC, por exemplo. Tem algum problema? Não, o candidato que imprime o seu boletim de desempenho. Não sei, é só uma pergunta. Eu penso assim, ó, Enem a gente acessa o sistema e o nosso vestibular também. Aquilo que a gente não acessa o sistema é complicado a gente validar. Eu penso assim, posso estar enganada, mas... É só uma pergunta. Tá. Porque de 2011 para cá, quem está no ensino médio, fez vestibular, fez Enem, eu acho essa proposta bem ampla. Porque quem terminou o ensino médio de 2011 para cá fez Enem, de certeza. Pois não, Eduardo? Mas de toda forma, se verificar ali, é por causa do período de inscrições que fica aberto, né? A maior parte do tempo é isso, são os 15 dias.
né? 16 dias ali que fica aberto. Depois disso tem um período de recurso, porque todo o processo seletivo que a gente faz, alguém entra com recurso questionando que aquela nota não é tal, a gente abre um período de recurso, é curto, né? E depois publicação de resultado, tal. Até se tu for ver ali o período de inscrição até a divulgação do resultado preliminar é 4 dias, provavelmente tem até final de semana ali no meio, isso não demora muito assim, mas é o processo de inscrição no sistema e ter que buscar a nota do candidato, divulgar, dar oportunidade de recurso, isso que é o demorado, né? O nosso sistema ele não está preparado para receber a nota que ele informou. Ele está preparado para receber o ano do Enem. Com base nisso, a gente vai buscar a nota. Teria que ser mais uma alteração que daí também não posso garantir aqui, né, no caso. Uma pergunta, se há alguma possibilidade de fazer alteração. Sei que esse método já de vagas remanescentes já vem há um tempo, né? Sobre a questão de por ordem de chegada, porque eu tive problemas lá do pessoal pernoitando à noite lá para poder chegar no outro dia, já que é por ordem de chegada, né? Então me criou um problema meio diferente, né? E aí para evitar justamente com um problema com a imprensa, né, com eles estarem lá, porque eu não posso colocar para dentro pela questão da segurança. Não posso, né, não consigo fazer muita coisa, a não ser aguardar o horário de chegada lá depois. A minha proposta, ou não sei se é uma proposta, mas se já alguém já pensou em talvez manter manifestação de presencial de interesse e talvez em vez de ser por ordem de chegada, talvez fazer sorteios, caso tenham mais candidatos do que vagas. Define horário, define... A gente também pensou nisso, Walter. Nós pensamos nisso como uma alternativa. Tá? É uma alternativa, daí acho que diminuiria um pouco esse impacto, né? Só rapidamente. Mas só aí contando o Rafael tem alguns argumentos. Só contando que daí é um novo processo seletivo. A gente vai ter que estabelecer um período para ele se inscrever lá, fazer o sorteio, divulgar um resultado e dar umas datas de matrícula, né? Estabelecer, né? Só para... O curso da engenharia de Chapecó pediu se não tem alguma forma de tentar fazer, em vez de logo essa presencial, fazer primeiro via online, à distância, uma chamada, porque a Maria não acha certo, mas o pessoal tem argumentado, estou trazendo o que veio da engenharia, né? Que a dificuldade do pessoal que participa do SISU, muitos são de outros estados, né? E eles acabam não vindo participar porque teriam que se deslocar sem ter a certeza, gastar com aéreo de São Paulo ou Minas, né? Fortaleza, que nós temos alguns, eles acabam não vindo porque vão chegar ali e de repente não dá resultado. Então eles acabam não vindo. Será que não teria uma forma, uma ou duas chamadas, digamos, à distância, depois se é presencial, para os superiores? Esse é o levantamento de Chapecó, tá, gente? Não sei se é viável ou não. Nós temos até um chamado aberto na DETIC para verificar a possibilidade de uma etapa de confirmação online de matrícula antes de chamadão, tá? Só que daí a gente ainda não tem como se comprometer, é uma coisa que a gente só abriu um chamado com eles para verificar a possibilidade. Tem a questão do nosso sistema ser muito antigo, ele não está recebendo aquela questão de melhorias em função de certame e tal, a gente está fazendo os ajustes, né? Então também é mais uma coisa que a gente já tem lá chamado aberto para uma etapa de confirmação online. Se for possível, a gente traz para discussão. Se não for possível, daí não adianta nem a gente levantar essa questão, mas a gente já está pensando nisso desde semestre passado, na verdade. E também é uma forma que a gente tem discutido bastante aqui de priorizar o pessoal da região, né? A gente tem, né, vocês mesmos têm levantado essa dificuldade que muitas vezes o pessoal da região acaba sendo preterido. E nesse caso a gente está priorizando a região, né? Sem muitas questões, a gente acaba priorizando. E é bom, né? A gente vocês têm se manifestado como uma necessidade mesmo do nosso sistema, do nosso processo atender a região.
Só para complementar, eu acho que a ideia da manifestação presencial é comprometer o candidato com a vaga, né? Então, dele estar no campus, dele ir ao campus e se comprometer com a ocupação daquela vaga. Porque se eu posso fazer isso online, eu também posso desistir isso a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo, entende? Então, acho que né, além dessa questão de priorizar quem está mais perto, quem está na região, no local, também essa questão de quem está mais interessado e disposto a assumir a vaga, né? E nesse caso, né, gente, são vagas remanescentes. A gente sabe que não vão ser todos os cursos, né? Vão ser os cursos que tradicionalmente temos tido mais dificuldade de fechar as turmas. Então, acredito que é uma experiência importante que a gente já fez agora no segundo semestre, né, que foi dessa forma. Gera um pouco dessa expectativa, mas é uma expectativa também acaba que sendo positiva. A pessoa que vai... Eu vi uma reportagem mesmo do nosso IFSC TV falando sobre o aluno que chegou cedo, quer dizer, a pessoa valoriza, acaba tendo um outro lado também de mobilização para conseguir aquela vaga. E acho que é uma coisa também que a gente pode avaliar se conseguimos depois ter algum processo de confirmação inicial ou pré, né, uma prévia facilitaria, né? Que daí a ideia poderia até ser de ranquear as notas, né? Que se fosse o caso no vestibular poderíamos fazer. Mas eu acho que para o momento, dada a questão do nosso sistema, a gente utilizaria de uma forma que já fizemos, né? Já conseguimos, acho que alguns resultados expressivos, bons, e a gente faria e avaliaria para ver se mantemos ou se conseguimos, a partir até do sistema, uma forma um pouco melhor, né? Porque a gente também tem que analisar o que nós temos para fazer em termos de sistema, o que dá para fazer em termos de sistema. Tá? A Ana? Me preocupa também a data, né? Porque o SISU já é um processo que ninguém sabe, né, quando é que vai começar, né? Então, eu acho que o processo de preenchimento das vagas remanescentes tem que ser um processo rápido. Porque, senão, quando que esse aluno vai chegar? Né? E aí a gente já está começando mais tarde com as turmas de primeiro semestre. Né? Se a gente ainda tiver um adiamento muito grande em relação a esses que estão ingressando, quando é que eles ingressam? Podemos, então, trabalhar com essa situação, como foi no segundo semestre agora? Diego. Essa possibilidade trazida pelo Lucas de usar um processo seletivo de outra instituição, não daria para a gente estar verificando? Porque se o documento se for um documento autenticado pela outra instituição que tem veracidade... Olha, nós já tivemos várias questões de falsificações, a gente não tem como ter acesso. Tem que ser coisas que são do nosso controle. Eu penso assim, eu posso deixar um sistema vulnerável. Eu tenho o Enem e vestibular do IFSC. Eu vejo que abrir para outras instituições, eu vou ter que aceitar uma universidade lá do Acre. Abrir para outras instituições são todas, todos os vestibulares. Tem que ser para todos, eu não posso abrir para a UFSC, eu vou abrir para todos. Aí, se eu abro para todos, eu não tenho acesso a um sistema. Eu acho que a gente vai abrir uma fragilidade que não precisamos no momento. Tá? O Walter. E talvez só... Não, só eu entendi que uma das dificuldades ali de não ser por ordem de chegada, talvez mudar pela questão do sorteio, seja a questão do sistema. Mas se no edital prevê-se alguma coisa no sentido que é sorteio com os presentes lá, eu só estou pensando em tentar evitar a fila mesmo, né? É a questão de analisar. Gostaria se fosse considerado como sendo talvez uma alternativa. Mas desde que esteja escrito, porque nós podemos gerenciar o sorteio desde que não fira com o edital, óbvio, né? Bem claro. Eu penso que como utilizamos pela primeira vez dessa forma, talvez para esse próximo semestre a gente manter, até para fazer uma avaliação melhor, porque a entrada no primeiro semestre é sempre maior, né? Até para a vaga remanescente de cursos, alguns cursos que não foram ofertados aí no meio do ano, campos que nem ofertaram curso também no meio do ano, para ter essa experiência, e de repente propor essa mudança para um próximo semestre. Não sei se seria possível isso.
E depois a expectativa no primeiro semestre é sempre maior, né? Sempre é maior. As pessoas se movimentam muito mais para entrar no primeiro semestre. E isso é em todas as instituições, porque é o início do ano letivo e tudo mais. Então, eu penso, claro, vamos ter vagas remanescentes, mas não vão ser tão drásticas que possam ocasionar alguma coisa muito, né, de muito vulto em números, né? Teoricamente são vagas que sobraram, né? São então, vagas remanescentes. Nós vamos fazer todo um esforço anterior e aí provavelmente devemos ter lá 5, 10 cursos com 5 vagas, 2 vagas. Tá bom? Fechado então, pessoal? Ok. Ana? Nós temos que ver a questão da matrícula condicional. Vamos pensar, a proposta é que o CRA faça a proposta de matrícula condicional e traga para cá, pode ser? Eu acho que isso é muito importante, Maria, porque eu acho que essa é uma das grandes fragilidades que a gente tem. Do condicional. Até, se quiserem, a gente pode mandar a orientação que a gente fez lá no campus, que ajudou bastante. Né? Eu acho que a gente precisa, porque eu acho muito complicado cada campus fazer de uma forma diferente. E a outra questão que eu queria trazer é em relação ao calendário, à data dos editais de transferência. Porque o resultado do edital de transferência era para sair no dia 5 de fevereiro. Só que nesse dia a gente tem os professores voltando. Porque mudaram as férias. Nós temos que fazer mais para frente, então. Então precisa mudar essa data. Isso. Para dar tempo dos coordenadores chegarem, analisarem. 6, 7, 8, 9, dia 9. Isso. Tá. E mais uma, eu queria saber se em algum momento a gente vai voltar a falar, ou se isso está sendo pensado, aquela questão que a gente trouxe lá atrás na reunião de Palhoça, daquela questão da bonificação para os alunos que são da região, pelo menos para os campos do interior. No SISU. Né? Porque eu acho que a gente tem muito essa preocupação. Hoje, o que a gente vem observando é o seguinte: as pessoas elas se candidatam no SISU, muitas vezes de muito longe, ligam para o campus, né? Mas estão esperando uma outra oportunidade mais perto, o que é natural. E muitas vezes aquela pessoa que está perto, que está ali pertinho, né? Mesmo depois ela se inscrevendo, indo para a lista de espera, ela não é chamada. Essa questão do SISU, nós já verificamos que tem essa possibilidade, tá? Aí a questão de deliberarmos daí um percentual a mais, de bonificação, a gente pode estabelecer isso, até porque nossa adesão ao SISU é só em meados de novembro e em diante ali que acontece, né? Então a gente pode, no próximo Cordida, a gente vai ter que aprovar o calendário de 2018-2, de repente a gente discute isso rapidamente, já faz uma discussão prévia, enfim, e daí só traz para fechar essa bonificação, de repente. Eu vejo que a gente tem tempo de discutir a questão dos documentos, da matrícula condicional, essa questão da bonificação, e aí a questão da chamada presencial, ela acaba considerando isso, porque as pessoas que estão na região vão ser, de uma certa maneira, vão ter mais facilidade de estar presentes, né? E qual era a outra questão que tu colocou? E o calendário daí apresenta tudo para a próxima reunião. Sim, ok. 3 tarefas, então, para a reunião de 9 de outubro, tá? Tá ótimo. Tá bom? E aí, pessoal, essa questão de bonificação, é importante que as pessoas já venham com algum tipo de proposta e de posição, além de alguma proposta que a DENG traz, né? Alguma proposta para discussão. É complexo porque, se a gente for trabalhar só com essa questão no interior, como é que a gente diferencia isso no nosso SISU? Tá? Outra questão, se a gente não for considerar no interior, como é que fica o pessoal, né, de uma região metropolitana grande, desenvolvida, vai ter bonificação em cima, por exemplo, de alguém que é de uma cidade que não tenha campus, ou que é mais distante. Acho que a gente tem que analisar dos 2 pontos de vista. Né? Por exemplo, alguém de uma região metropolitana vai ter bônus para alguém que é de uma região bem do interior, que não é atingido pelos nossos campos. Será que é isso? É só para a gente provocar um pouquinho a discussão, tá bom? Okay. Fechado? Fechado. Tudo conseguimos, então? Conseguimos. Obrigada, Rafael. Então, para a próxima reunião... Obrigado a todos. A gente tem 3 questões para discutir. Oi? O que é?
Tá, agora a nossa... Agora é com o pessoal nosso da comunicação. Campanha de ingresso. Vamos lá. Falar com o copo. O que acontece, tá, é que a gente, para ter uma redação, nós temos que montar um processo de inscrição e um processo de prova. Tá? Então, eu vejo que a gente vai ter que enfrentar para ver como é que vai funcionar essa primeira etapa de vagas remanescentes. Então, alguém que fez vestibular do IFSC ou que fez o Enem, desde 2011 para cá, tem já uma avaliação que a gente pode considerar. É isso que nós estamos procurando fazer. Vamos ver o que acontece. Se a gente não conseguir preencher as vagas, nós talvez tenhamos que fazer alguma coisa emergencial, mas eu acho que hoje a gente abrir essa possibilidade já, nós temos que daí ter todo um processo de inscrição, de fazer a redação, de corrigir a redação, que nós não temos. E foi uma das coisas que fez a gente também encaminhar dessa forma. Mas eu acho que fica registrado para a gente, na análise, ver o que é possível fazer. Tá? Felipe? Bom, boa tarde. Eu vou para o mesmo lugar que o Gerba estava lá para padronizar. E já quero convidar o Felipe Silva e a Geisa que vamos nós três aqui conversar um pouquinho sobre campanhas de ingresso. Aquilo que nos compete é conversar um pouquinho sobre a avaliação desse período 2017-2 e a apresentação daquilo que a gente está trabalhando para fazer agora em 2018-1. Bom, então só lembrando, na realidade, em 2017-2 nós tivemos 3 diferentes períodos de campanha. Nós tivemos período para os cursos técnicos integrados por prova de 14 de abril a 11 de maio. Depois a gente teve os cursos de graduação, aqueles cursos que tinham entrada pela nota do Enem, né? Então 50% da nota do Enem ou do vestibular tinham aquele período. Nesse período eu já estou inclusive colocando ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, está um pouquinho pequeno ali, mas nós tivemos também a chamada do SISU, incluindo 50% de vagas do SISU que foram chamados no meio desse processo. E depois ainda os cursos técnicos por sorteios e Proeja de 12 de junho a 29 de junho. Considerando que a gente ainda teve a campanha específica para divulgação da nossa alteração da forma de ingresso, né, e que todas essas campanhas pegaram desde o período de inscrição até a matrícula, né, passando resultados e matrículas, nós passamos o tempo integral fazendo divulgação, mídia para a campanha de ingresso. Então, só lembrando a carinha da nossa campanha, do que a gente está falando, né? As campanhas 17-2, então, essas foram as carinhas que a gente teve estampando a nossa campanha, mais algumas outras peças, outras carinhas. E aqui a campanha motivacional que fez a divulgação da alteração da nossa forma de ingresso para a graduação, né? Foi uma identidade visual desenvolvida especificamente para isso, ela foi diferente da demais, propositadamente para que as pessoas entendessem que era um outro processo, para que as pessoas assimilassem melhor a imagem. A gente teve excelentes repercussões em cima dessa campanha específica. Bom, então só conversando um pouquinho mais, o que é que a gente fez, né? Quais são essas ações? Para os cursos integrados, para as campanhas dos cursos técnicos integrados e dos cursos de graduação, nós trabalhamos com 2 estratégias diferentes. Estamos falando de estratégias da campanha estadual. Anúncios no Google, né? Primeira vez que nós trabalhamos com anúncios no Google.
tanto no mecanismo de busca quanto também banners em sites. Vocês já devem ter visto que o Google, né, o AdWords lá, ele traz aqueles bannerzinhos, né, nos sites, aí, nos mais diversos sites. Então, a gente trabalhou com esse tipo de anúncio, né, esse display que chama, esses anúncios nos sites e também no mecanismo de busca. Se a gente entrasse lá durante o período da nossa campanha dos técnicos e digitasse curso técnico, o primeiro resultado que vinha era o IFSC. Depois nós trabalhamos também na campanha dos concomitantes subsequentes com essas mesmas estratégias, né? Anúncios no Google e os posts, desculpa, esqueci de falar, mas está contemplado já, e os posts no Facebook, que todo mundo já conhece, e realizamos anúncios em 17 diferentes rádios, cobrindo regiões nas quais o IFSC atua. Isso foi uma estratégia diferente. Nós até hoje só tínhamos trabalhado em termos de mídia estadual com rádios com alegada cobertura estadual, por exemplo, a Atlântida. Ao invés de fazer isso, nós utilizamos no período da campanha dos concomitantes e subsequentes uma estratégia de compor um mix de rádios, né? A gente selecionou 17 rádios escutadas pelo público que costuma buscar os nossos cursos, né? Então a gente tentou fugir um pouquinho de classe A e B e tentar focar na audiência classe C, certo? A audiência um pouquinho mais velha, não tão jovens, que é um público que guarda mais similaridade com esse perfil do técnico concomitante e do técnico subsequente. Na sequência, então, só para continuar essa síntese de ações que foram desenvolvidas, para a campanha motivacional Enem 2017, a gente também teve Google, também teve Facebook, e trabalhou com o envio de cartas personalizadas para os diretores das escolas estaduais. Então, os diretores receberam uma carta da reitora lá, dizendo, com o nome deles lá, informando a alteração da forma de ingresso, informando que a gente precisava do apoio deles para a divulgação do Enem, porque quem quisesse fazer um curso de graduação no IFSC em 2018, precisava se inscrever no Enem 2017. Junto com essas cartas personalizadas, a gente também mandou cartazes e flyers, tanto para os campos, que fizeram essa ação aí com os diretores também em nível das escolas municipais, né, que nós sabemos, mas também diretamente para essas escolas. Quanto que nós investimos? Investimos 28.559,63 centavos, bom, aproximadamente 28 mil na campanha dos técnicos integrados, aproximadamente 20 mil na campanha de graduação, aproximadamente 36 mil na campanha dos concomitantes e subsequentes e aproximadamente 37 mil na campanha motivacional do Enem. Em relação a 2016-2, isso quer dizer, vamos excluir o Enem ali, que é uma campanha extra, né? A gente ofertou 24% mais vagas e, em termos de verba estadual, investimos 30% a menos. Nos campos, como que foi esse investimento? 93 mil foi o total somado dos campos, a média dos campos, cada campus investiu em média R$ 4.900 por campanha. Por campanha não, desculpa, para todas as campanhas, certo? E em relação a 2016-2, nós ofertamos 24% a mais de vagas e 6% a menos de investimento. Campanha estadual, síntese das ações desenvolvidas com esforço próprio da DIRCOM, porque a gente não trabalha só com agência. Mesmo se não tem agência, a gente também está trabalhando. Então, o que a gente procurou fazer? Veiculação de notícias nos canais oficiais, todo mundo conhece, envio de releases para a imprensa, criação de vídeos, produção de artes explicando os conceitos ligados ao ingresso e, por último, desenvolvimento de estratégias de comunicação específica para os cursos com índice de menor candidato vaga. Esses cursos que vão cair no chamadão, nós criamos algumas estratégias específicas para lidar com eles. E para falar sobre essas estratégias e também sobre os números gerais, dos resultados dessas nossas ações, vou passar a palavra para o meu xará, Felipe Silva. Bom, boa tarde. Sou Felipe Silva, sou jornalista lá da equipe da DIRCOM e vou falar um pouquinho para vocês sobre essa estratégia que a gente adotou esse semestre com relação aos cursos de menor candidato vaga e alguns resultados, né, o impacto que a gente conseguiu alcançar. A gente sempre escutou bastante, né, eu estou há 10 anos na instituição, faço 10 anos em dezembro agora, sempre que falta divulgação, né, para nossas campanhas. As pessoas não ficam sabendo, né? Encontrei pessoa na rua e a pessoa não sabia que tinha, né? Então, sempre falta divulgação, né? A gente, na DIRCOM, tinha a impressão que essa comunicação não faltava, né?
Mas a gente sempre, a gente sabe que esforço não falta, mas a gente nunca tinha medido o impacto, o resultado, né? Nunca parou assim para medir. Então a gente pegou o primeiro semestre desse ano, né? Assim, ó, vamos focar em medir os impactos das nossas ações e vamos fazer algumas ações diferentes para tentar resolver algumas situações que precisam, né, enfim, alguns custos que não estavam fechando e tal. Vou passar aqui para frente. Então, o que a gente fez? A gente pegou os últimos 3 processos de ingresso de início do ano, ou seja, os /2, né? Então, os processos de inverno, vamos chamar assim, 2014, 15 e 16. Vimos lá quais cursos tinham sido oferecidos nesses processos todos e adotamos um índice o seguinte, né? Os cursos que tinham menos de 2 candidatos por vaga, em média, eram os cursos que a gente ia tentar trabalhar, né? Porque a gente acha que 2 por vaga é um índice ainda meio perigoso, pelo seguinte, que nesse meio tempo, né, fechou 2 inscritos por vaga. Né, não foi fazer a prova, não se matriculou, então esse curso vai cair no chamadão, vai cair na vaga remanescente. Né? Esse foi o número que a gente adotou. E a gente tinha a ideia, então, de trabalhar com esses cursos, fazer campanhas de divulgação específica e tal. E preciso confessar que quando a gente pensou isso, a gente imaginou que ia ser uns 10 a 15 cursos. E nós chegamos ao total de 56 cursos, que não atingiam esse índice de 2 candidatos por vaga, né? Nesse somatório dos três anos, na média dos 3 anos. Então, obviamente, a gente não ia conseguir trabalhar com os 56, era impossível, né, num semestre. Né? Isso para cursos técnicos de graduação. Né? Então, ali no gráfico está pequeno, mas assim, do lado de lá são os cursos que têm de 0,1 a 2 candidatos por vaga. O vermelhinho é de 0,1 a 1. Nós tivemos curso com 0,15 de média. E o amarelo é de 1 a 2. Do lado de cá, os cursos que já tem de 2 a 3 e acima de 3. Né? Esses cursos técnicos de graduação. Aí a gente também viu a questão dos números dos cursos FIC. Né? Esse aqui não, perdão, são os técnicos por sorteio. Perdão, desculpa. A gente separou isso por sorteio, né, porque o sorteio ele gera um volume de inscrição maior. Isso aí acho que vocês, claro, né, não preciso explicar para vocês sabem. Né, então a gente constatou que, claro, né, então tem um menor percentual de cursos desses com baixa candidato vaga de inscrição. Né, então nós temos ali apenas 14%, né, 13,6%, né, para ser mais. Mas a gente tem relatos até da própria DEING, né, o Gerbo, o pessoal sempre comenta com a gente que esse público que se inscreve por sorteio, ele, em geral, costuma faltar mais na hora da matrícula. Então, né, a gente manteve o 2 por 1, mas talvez para esse caso do sorteio, deveria trabalhar talvez com 4 para 1 ou até mais. Né? Então, a gente fez esse levantamento dos cursos que... e agora sim, dos FICs. A gente tinha a expectativa que os cursos FIC também não apresentassem tanto problema de inscrição, né, candidato vaga, mas constatamos que sim, tem. Quase 70% dos nossos cursos FIC não chegam a 2 candidatos por vaga. Né? O vermelho e o amarelo lá, então o vermelho é de 0,1 a 1 e o amarelo de 1,1 a 2. Né? Então 69,9% dos nossos cursos FIC, nesses 3 semestres, né, 2014 2, 15 2, 16 2, eles não chegaram a 2 candidatos por vaga. Bom, com tudo isso em mão, a gente, o que a gente faz? Né? Bolamos algumas estratégias para trabalhar com alguns desses cursos. Né? A gente usou alguns materiais que a gente já tinha à mão. Por exemplo, os vídeos da IFSC TV. A IFSC TV, para quem não sabe, eles fazem vídeos sobre cursos, né? Profissões e cursos, é o nome do programa. Então, a gente pegou alguns vídeos desses que já tinham sido feitos e republicamos em Facebook, divulgamos novamente para tentar chamar atenção para esses cursos, né, que estavam naquela faixa vermelha e amarela ali. A gente bolou alguns memes também para o Facebook, né, tentando usar uma linguagem de internet mais atual, assim, né, que gera bastante repercussão, chamar atenção para esses cursos também. A gente buscou, para alguns desses cursos, as entidades, assim, associações, sindicatos que são ligados àquela área. Né? De repente, um curso... Enfim, os sindicatos, os trabalhadores daquela área. Né? E enviamos releases não só para a imprensa, release é a sugestão de notícia, tal, mas também para essas
associações para eles divulgarem entre os seus filiados, né, já que são da área afim do curso, né? E a gente, assim, desde fevereiro, mais ou menos, assim, todos os dias a equipe de jornalistas lá, nós somos em 4, estamos trabalhando lá, entra no Facebook, Twitter, né, principalmente, mas tem também Instagram, tem o YouTube, mas o grosso é Facebook e Twitter, para responder, assim, né, as dúvidas de candidatos, né, que a gente entende que se a pessoa tem uma dificuldade, não consegue entender o processo, não consegue se inscrever, existe uma chance grande de a gente perder aquela pessoa, né? Ela acha difícil, eu não vou me inscrever. Então a gente está respondendo, em média, eu chuto mais ou menos umas 30 perguntas por dia desde fevereiro. Eu sozinho, assim, entro no início da tarde, quando eu venho trabalhar por baixo, umas 10 perguntas respondo, mas o Rafael responde, a Marcela, a Carla, enfim. Todos nós respondemos, e dúvidas as mais diversas, assim, sobre como é que se inscreve, né? Onde é que tem curso. Tem curso aqui em Brusque, né? Eles confundem com o IFC. A gente responde isso tudo na ideia de não perder esse candidato, para que ele não se frustre, né? É muito difícil, não vou começar isso aqui. Não, a gente tentar mantê-lo, né? Não vai rolar o meme? Uma pena. Bom, aqui era um dos memes que a gente fez, né? Aproveitando da Ana Maria Braga. Bom, deu bastante repercussão. Qual era o curso, né? Eletroeletrônica, né? Então, a gente... Bom, vou ficar devendo o meme, então. Então, como eu falei, a gente sempre achou que tinha um esforço grande, mas não tinha levantamento do impacto do que a gente fazia, né? E resolvemos fazer, é isso que vamos trazer agora. Eu vou trazer aqui alguns dados de ações da DIRCOM, né? Não estão aqui ações dos campos, por exemplo, notícias que foram publicadas no site do campus não vão entrar aqui, embora a gente saiba também que é mais um canal de divulgação. Vou dar os dados da DIRCOM. Então, vamos passar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui vou dividir também em dois tipos de informação. O impacto das ações com esforço próprio da DIRCOM, ou seja, da equipe de jornalistas, programadores visuais, equipe da IFSC TV, enfim, todo mundo que trabalha na DIRCOM. E o impacto das ações envolvidas com o apoio da agência, que nós temos, né, contratado a agência de publicidade. O primeiro dado que eu trago é sobre a visualização de notícias sobre ingresso no nosso site, nosso portal ifsc.edu.br. Não entra aqui site dos campos. Durante todo esse ano, janeiro a agosto, a gente teve já, somando todas as notícias de ingresso, 612 mil visualizações nas notícias. Ou seja, pessoas que clicaram, foram lá, e alguma coisa, nem que seja o título da notícia, ela leu, mas imagina se ela leu o texto todo para entender. Então, 612 mil dá um pouco mais do que a população de Joinville, né, que é a maior cidade do estado. E aí a gente divide ali, nas várias barrinhas, que a gente divide em categorias as notícias, né, sobre inscrições, sobre regras, ou seja, lançou o edital, mudou a forma de ingresso, então a gente categorizou como regras, notícias de resultados, ou seja, né, saiu lista e tal. As notícias sobre os cursos em si, que a gente fez também, notícias falando de alguns cursos, daquela lista de baixo candidato vaga. Notícias sobre seleção, ou seja, domingo tem o vestibular, amanhã é o sorteio, né? Então, sobre a seleção em si. E notícias sobre matrícula. A gente percebe que 80% das leituras são em notícias sobre as inscrições. Inscrições abriram, últimos dias para a taxa de isenção, vai terminar as inscrições, último dia para pagamento. Então, cada fato desse é uma notícia que a gente vai fazendo, né, e vai gerando as leituras. Então, 612 mil. A gente, como eu falei, a gente divulgou aqueles vídeos sobre os cursos no Facebook e também alguns vídeos que a IFSC TV produziu especificamente sobre inscrições, explicando ali em 30 segundos, mais ou menos, como é que é o processo de ingresso, como é que a pessoa se inscreve, onde vai, que curso que tem, de maneira bem simples, resumida, mas, né, para chamar a pessoa para se inscrever. E a gente teve, desses vídeos divulgados no Facebook, também de janeiro a agosto, 237 mil visualizações, ou seja, pessoas que assistiram o vídeo, né, que rolou na tela dela, não, ela clicou lá, rodou o player, né, e assistiu algum pedaço do vídeo, pode não ser do vídeo inteiro, enfim,
10 segundos, 15, mas assistiu. E, mais uma vez, inscrições, né, é o que mais chama atenção, mas também sobre as regras, nessa parte do ingresso pelo Enem, SISU, chamou bastante atenção, e sobre os cursos também. E aí a gente usou também o Facebook, é um carro-chefe, eu diria assim, da internet, né, que dá muito mais resultado que outras mídias, mas a gente também usou o YouTube, né, divulgamos republicamos alguns daqueles vídeos que eu falei que já tinham sido feitos no passado, e publicamos vídeos novos, deu 1.400 visualizações. A gente divulgou no Instagram também algumas imagens explicando o que era. O que é um curso concomitante, o que é o SISU, um exemplo assim, né? 540 curtidas, né? Aí a gente conta as curtidas porque não dá para saber quantos exatamente visualizaram. E o Instagram não fornece esse dado sobre uma imagem, uma foto, né? Quantos viram, não sei, só sei quantos curtiram. Já o vídeo, sim, o vídeo eles fornecem o dado de visualizações. A gente usou um daqueles vídeos da IFSC TV no Instagram e deu 340 visualizações. Então, no somatório, claro que como o grosso ali é o Facebook e o site, nós temos aí quase 900 mil pessoas que, de alguma maneira, né, ou 900 mil visualizações. Pode ser que, claro, a mesma pessoa foi impactada por várias ações, ou entrou 3 vezes no site para ler, a gente não tem como medir isso, mas temos aí 900 mil visualizações somente com nossos esforços, né, da DIRCOM. A gente não tem mais o serviço de clipagem, né, que clipagem é um serviço que as empresas oferecem de mensurar o que saiu sobre a instituição na imprensa, né. A gente tinha, agora, né, não temos mais esse serviço, então a gente não tem como mensurar. E aí sim é a grande massa, né, que fica sabendo via imprensa. A gente tem jornalistas na reitoria e em vários campos também que estão divulgando para a imprensa local e estadual e até nacional. A gente manda também para G1, Folha, todo mundo manda, né, para alguns sites de vestibular que tem nacional, né. A gente não tem como mensurar, infelizmente, esse alcance, né. Como uma pílulazinha, a gente traz o que saiu na RBS TV, né, a antiga RBS TV, atual NSC, né. De janeiro a agosto, a gente teve 16 inserções sobre ingresso na RBS, né, que é o canal mais assistido do Estado, 12 delas no Bom Dia Santa Catarina e 4 no João do Almoço, que são os jornais carro-chefe da antiga RBS, atual NSC. Então, você pode colocar aqui por baixo, aí, em cada vez que saiu isso, 1 milhão de pessoas mais ou menos assistiu. E aí teve o alcance dos posts no Facebook, que aqui entra a agência, né? Nos posts pagos, né? Aquele que o Felipe comentou ali que tinha sido pago, né? A gente tem nos posts pagos, né, o alcance no Facebook foi de 5,6 milhões de pessoas, ou seja, essas pessoas passou na tela delas, né, a informação sobre o nosso ingresso, o post pago. E que se envolveram, que passou ali por 5 milhões, que é quase a população do Estado, mas que se envolveram, né, 458 mil fizeram alguma coisa, curtiram, comentaram, compartilharam aquele conteúdo. Então, temos aí uma população semelhante de Florianópolis, né, que se envolveu com aquele conteúdo que a gente divulgou no Facebook, especificamente sobre ingressos. No Google, né, a exibição total, mais uma vez aquilo, né, a pessoa passou na tela dela, ela viu ali, né, os anúncios, 6,7 milhões, dá para arredondar aí, né, e que efetivamente se envolveram, né, temos 268 mil arredondando, de janeiro a agosto, pessoas que clicaram no anúncio, né, que, enfim, tomaram alguma iniciativa com base naquilo que foi anunciado. Principalmente o grosso, né, dos cursos integrados. E aí tem também outros números que a gente traz, né, aqui um pouco mais de esforço, né, do que do impacto. A gente não consegue medir exatamente quanto é que foi esse impacto, mas produzimos mais de 120 mil peças de material impresso, né? Aquilo que o Felipe comentou, que foi enviado para escolas, foi enviado para os campos também. Então, 120 mil peças, cartazes, folders, enfim. Anúncios em rádios e carro de som somaram 388 horas e 30 minutos de veiculação. Tivemos 14 peças aí de mídia externa e outdoors,
2 anúncios de meia página em jornal e 4 horas de anúncio em TV. Daí, como eu falei no começo, a gente sempre escutou, né, que falta divulgação, tal, né, é algo que sempre vem nas avaliações de ingresso, a gente escuta, sai no corredor, escuta, vai no campus, escuta, né. A gente queria trazer esses dados para a gente dar uma refletida sobre essa situação, assim, se realmente falta divulgação. Né, isso tudo, será que deu resultado? Então, a gente chega ao seguinte cenário, né? A gente tem no global do IFSC uma boa relação de inscritos por vaga. Por exemplo, lá nos cursos integrados, chegamos a 6,4 que foram no site e efetuaram sua inscrição, mas que pagaram, cai para 4,8. A graduação via Enem, a gente teve ali 4,9, quase 5 por vaga. No vestibular, que se inscreveram, foram lá, entraram no site, tomaram iniciativa, foram até o final do questionário e responderam 14,5, mas que pagaram, né, os aptos, que a gente está chamando ali, quem pagou, quem podia fazer a prova, fica em 8. Nos técnicos concomitantes e subsequentes, a gente chegou a 6,1, né, inscritos por vaga. O ProEja foi o que teve menos, né, aí 1,4, né, arredondando. Então, a gente tem, no geral, né, uma boa relação. Se buscar também lá nos anuários estatísticos, né, a quantidade de vagas em inscritos vai girar por aí 5, 6 por vaga, né, no global. Então, a gente, já adiantando assim, a nossa percepção, não falta a divulgação. As pessoas estão sabendo, as pessoas vão lá, se inscrevem. Não é ruim esse dado de 6 por vaga, 5 e pouco. A questão é que a gente até trazemos aqui uma reflexão, se faltou divulgação. Claro, a comunicação também, ela sempre pode melhorar, pode refinar. Às vezes, a gente teve encontro de comunicadores, até brinquei, às vezes não é com a bazuca que nós vamos atingir o nosso público. A gente tem que dar um tiro mais certeiro, né? Então, aqui nós estamos... A grande massa está sabendo, mas talvez falte, né, refinar. Daí a gente traz algumas reflexões, né, porque a gente sempre escuta que falta divulgação, a gente pensa outras coisas também, até como equipe de comunicação pode até colaborar, de repente, para algumas iniciativas, tentar resolver esses problemas, que eu tenho certeza que já alguns deles são discutidos, né, no colegiado aqui, por exemplo, o turno do curso é o mais adequado. É isso que a gente tem que pensar. O curso, ele desperta interesse, as pessoas querem fazer aquele curso, não é porque é de graça, a gente tem aqui na instituição esse pensamento que é gratuito, né? Então vai atrair todo mundo. Não, não vai, não é só o gratuito, né? É uma região com poucos alunos potenciais, como é que a gente trabalha com isso, né? Nós já estamos lá, então a gente tem que resolver essa situação, e como é que a gente faz isso, né? O campus é de difícil acesso, é de fácil acesso, como é que a gente resolve? Tem demanda para 2 processos seletivos, a gente observa que alguns cursos vão bem num semestre e no outro não. E, como eu falei, essa divulgação ela pode, de repente, ser mais refinada, não precisa também, né, não preciso botar no Jornal Nacional. Talvez eu tenha que atingir aquela comunidade de uma maneira específica. E aí a gente precisa encontrar essa estratégia. E, para falar daí sobre alguma estratégia, sobre como usar a comunicação como ferramenta, eu vou devolver para o chefe. Obrigado, Felipe. Vamos ser bem breve, na verdade, porque a gente está bem com o adiantado da hora, né? Do adiantado da hora. Então, na verdade, nós gostaríamos até de fazer essa reflexão de uma maneira mais calma, mais tranquila, mas diante dessa questão do tempo, a gente só queria deixar registrado o quanto que a comunicação gostaria de ser parceira no desenvolvimento, na orientação das ofertas. Porque quando a gente tem esses resultados, eles podem nos ajudar, né, a gente olhando para eles, para essa questão de turno, para essa questão de onde deu mais, onde deu menos, a gente pode começar a refletir um pouco de como que a gente pode adaptar essas ofertas para sofrer menos com isso. Então, esse slide é para isso, é para deixar a comunicação à disposição para a gente usar esses dados e melhorar a nossa instituição. Certo? Campanha 2018-1, eu convido Geisa para conversar um pouquinho sobre o que vem por aí. Boa tarde. Eu sou a Geisa, sou programadora visual da DIRCOM e a gente vem mostrar agora a parte boa, né? A nova campanha de ingresso 2018-1. A gente vem mostrar um pouco do conceito, do que a gente está trabalhando.
Os comunicadores dos campos já conhecem, talvez os diretores vocês já tenham ouvido falar de como que vai ser ou não. Mas eu venho trazer um pouco do que a gente vem trabalhando, então, de conceito. Então, a gente traz um problema, que é a modernização da comunicação visual das peças. A gente sempre tenta inovar, trazer algo que está em tendência. A gente analisa muito as mídias, então, o que está rolando no Facebook, o que é novidade, para a gente poder atuar também junto aos públicos de uma forma inovadora. Então, valorização da diversidade e da inclusão social, que está na nossa missão, a gente está sempre com isso em foco. Chamadas diretas e simples. E gratuidade dos cursos em destaque. Isso sempre foi frisado, né? De forma geral. E esses dados foram extraídos do retorno que os campos nos dão, né? Como avaliação de ingresso, avaliação de campanha de ingresso. Então, os objetivos dessa campanha foi um conceito fluido, né, para a derivação dos períodos de oferta, fomentando a proximidade e o pertencimento aos diversos públicos. Uma comunicação visual arrojada, com referências bem atuais, inclusão, representatividade e diversidade. Essa é a nova peça da campanha de ingresso. A gente traz o nosso futuro aluno como centro do mundo, né? A gente dá a ele essa perspectiva de que ele pode, de que ele é grande, de que ele aparece, de que ele faz parte do mundo. E a gente coloca ali alguns elementos de entorno que mostram onde ele vive, mostram o trabalho, mostram o IFSC, né? E de uma forma bastante dinâmica. Esse tipo de linguagem vem sendo utilizado bastante na publicidade. Talvez vocês já tenham visto essa câmera 360 do Fantástico, né? O Fantástico vem explorando isso também. É chamado também de olho de peixe, né? Que tenta trazer uma visualização perfeita, né? De tudo que está em volta. É mais ou menos isso que eu expliquei aqui, né, que a gente traz ali. Então, a gente fala também da tipografia, a gente vem ali com um slogan que é o IFSC, que é para você, né, que coloca realmente a pessoa no centro, né, daquele processo, que você pode e você é transformado por isso e pode transformar. Aqui são algumas referências gráficas desse processo, né, esse estudo que aconteceu. Aqui um pouco das nomenclaturas que vêm sendo trabalhadas, estudadas por nós. Então, os integrados já vêm sendo chamados de ensino médio técnico, né? Sempre pensando nos nossos públicos, como que a informação vai ser melhor conhecida, percebida, aprendida. Então, o curso técnico para você que vai começar o ensino médio. Os concomitantes e subsequentes a gente vem chamando, na chamada geral, de cursos técnicos gratuitos, e a gente traz uma informação que foi apontada como bem relevante pela comunicação, que é um processo sem prova, ou seja, é mais fácil você vir estudar conosco, né? É sem prova. Então, curso técnico para você que está ou já terminou o ensino médio. Os personagens para essa campanha que está sendo produzida, já está em andamento, foram 3 personagens, porque temos 3 períodos de campanha, o período dos integrados. Então, a gente escolheu um personagem que vem aí de entre 13 e 15 anos. Período de graduação, um personagem entre 17 e 23 anos. E para os cursos técnicos concomitantes, subsequentes e ProEja, sempre acima dos 30, mas valorizando até 35, 40 anos. Essas são as figuras escolhidas, né? Como é que eles são escolhidos? A gente tem toda aquela produção, aquele conceito de campanha que vem da agência. Nós trabalhamos com eles para refinar, para deixar redondinho. A gente conversa, né, mostra para a pró-reitora, que está sempre em contato conosco, para a reitora conhecer. E aí a gente acerta um contrato com quem vai produzir essas fotos. É um fotógrafo profissional que produz as fotos e nós escolhemos esses personagens. Então, enfim, a gente tenta imaginar pessoas que podem ser nossos alunos, pessoas que estão nos nossos campos e também pessoas bonitas, simpáticas, que têm um sorriso bonito, tudo isso conta também. Então, algumas ações, né?
tudo que a gente fez em 2017-2, que foi aqui já relatado, que já foi demonstrado em números, isso tudo será feito novamente, mais ações de divulgação presencial na abertura do SISU e anúncios no YouTube em canais com grande audiência, que é uma nova estratégia que aí vem para essa campanha de 18/1, que é, na verdade, a gente fazer anúncios que acontecem antes dos vídeos do YouTube. Vocês já devem ter visto quando começa um videozinho, você quer... Às vezes a gente tenta passar, mas às vezes a gente espera, né, ver a mensagem. Essa é uma das estratégias, da nova estratégia. Com relação ao investimento, então, a gente tem verba de Estado de 120 mil e campus 140 mil. Então, em relação a 17/1, a gente tem 1% a mais de investimento, mas a gente tem mais vagas. Bem mais vagas, né? Muito mais vagas. A gente vem trazendo essas reflexões, né, que a gente vem trabalhando, às vezes, com o mesmo cenário financeiro, mas com muito mais demanda de divulgação. Essa é a nossa mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou voltar, eu acho, né, passei rápido lá aqui no conceito gráfico. Se vocês tiverem alguma dúvida, posso responder. Ana, pois não. Então, gente, acho que ficou lindo, ficou muito legal. A minha pergunta é a seguinte: se há possibilidade de nós recebermos o material impresso junto? Por quê? Porque o que está sendo a nossa grande dificuldade? Eu entendo, né, a gente fazer as campanhas separadas, né, os materiais separados, mas nós estamos com alguns problemas muito sérios. Por exemplo, nós conseguimos esse ano, com a Prefeitura de Gaspar, com a CEMED, a Secretaria de Educação, e todas as escolas de ensino fundamental chamarão os pais dos nonos anos para que a gente converse com todos os pais de nonos anos da Secretaria Municipal de Gaspar. É um momento muito importante para o integrado, mas ele é um momento muito importante para esses pais também, que podem ser nossos alunos do concomitante, do subsequente, do superior. E se eu só levar o material do integrado para divulgação, eu não vou ter esse movimento, eu não vou ter esse momento novamente, porque eu não posso chamá-los novamente. Então, não vejo problema até em a gente ter 2 materiais, contanto que todos cheguem à nossa mão ao mesmo tempo. Porque aí, no momento que a gente sai para fazer um movimento, a gente pode fazer vários. Essa é a minha preocupação, né? Muitas vezes a gente não consegue. No Estado vale a mesma coisa. Abriu uma vez, eles não vão abrir a segunda. E aí a gente acaba fatiando. E é isso que a gente não queria. Vou pedir licença para a Geisa para responder essa. Nós gostaríamos muito de fazer isso, mas a gente teve, né, Gerba? A gente faz em parceria a questão do formulário de oferta, Ana. E o problema é que a gente teria que ter um único formulário de oferta, como era antes. E quando nós tivemos o fracionamento no semestre passado, em 2017-2, que teve os subsequentes concomitantes muito tempo depois, não foi 1, nem 2, nem 3. Tá? São vários campos que vieram nos procurar para dizer assim, olha, eu não informei lá atrás, em abril, mas eu preciso ofertar esse curso. Então, o problema é, todo mundo tem que estar dentro desse mesmo calendário. Né? Hoje, aparentemente, a gente não está conseguindo fazer isso, mas é um combinado que tem que ser feito aqui enquanto os diretores. E nós vamos responder o formulário de oferta para 2018-1 em setembro, e eu sei que o técnico concomitante subsequente vai ser ofertado só lá em fevereiro, mas se eu quero material, não vai ter como. Então é um combinado e é uma discussão que acho que cabe mais até a vocês, diretores, do que para nós. Nós temos condições de viabilizar isso. Talvez seja até mais fácil, exatamente. Exatamente. Pelo que eu escutei aqui, parece que essa já não é a proposta final do cartaz, mas uma coisa que sempre me falam, sempre me pedem, é que a informação mais importante do cartaz esteja escrita em maior. E qual é a informação mais importante do cartaz quando as pessoas me pedem? É a questão da inscrição.
inscreva-se nos cursos e a questão daí, nesse caso, do curso superior, né? Então, se eu olho para esse cartaz, isso está escondido em relação às outras letras. Eu acho que isso devia ser o que mais se destaca na hora que se vai ler. Isso não é uma fala minha, tá? É uma fala de várias pessoas que comentam já várias campanhas. Bom, a gente precisa ponderar um pouquinho quando a gente traz algumas dessas informações. Assim, para mim, o mais importante é a inscrição, ok? Para os servidores que vieram comentar comigo, o mais importante é o gratuito, ok? Para eu que fiz a leitura agora, o mais importante é a marca do IFSC, ok? Tudo isso é importante, a gente precisa considerar. Mas, sobretudo, precisamos entender que essas peças, elas não são feitas para nós. Elas são feitas para um público estratégico, né, muito bem mapeado. E é interessante a gente pensar que eu não posso destacar de uma forma bem exagerada, por exemplo, inscrições até 31 de janeiro, se eu não digo o que eu estou vendendo. Se eu não digo inscrições para quê? Então, entendam que, assim, quando a gente coloca um mundo, uma pessoa, a gente coloca um slogan, que é o IFSC é para você, isso tudo está relacionado. Eu não consigo vender aquele mundo sem o slogan. Ou eu não consigo vender o slogan sem o mundo, porque aquilo ali conta uma história. Então, é mais ou menos assim que a gente analisa. É claro que todo esse feedback é importante. A gente vai levar e sempre considerar. Mas, de forma geral, a gente precisa dizer a instituição, e a gente vem frisando muito a questão do nome IFSC e não Instituto Federal, porque Instituto Federal pode ser várias coisas, né? O público externo pode não entender que é uma escola, que é um Instituto Federal de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia. Enfim, o nome IFSC, ele vem pegando. A gente percebe nas cidades onde a gente anda. Eu sei porque, né, também estou no IFSC há quase 10 anos, e lá no comecinho a gente não sabia, a gente nem falava IFSC, a gente falava IFET, a gente tinha outra sigla. Então, é um nome que vem se consolidando. Então, ele está sempre em destaque, o nome IFSC. É uma relação de linguagem que a gente percebe na comunicação que é importante. Por que é importante também? Porque a nossa marca gráfica, ela não é uma marca de tanto destaque. Ela é igual aos os nossos outros parceiros de Instituto Federal. Então, o IFC tem uma marca que é igual, só muda lá o escrito, né? Muda de Santa Catarina para catarinense. Então, se a gente olha só a marca gráfica, eu já não sei se é o IFSC, se é o IFC. Então, a gente está tratando muito forte o nome IFSC. Então, a gente conta um slogan, a gente vende uma mensagem, a gente mostra uma imagem que é bastante de impacto, né? Que então é a menina, o mundo, e a gente traz o acessório, que é ensino superior gratuito, que é o produto, e embaixo, que é o que a gente chama que é a ação. O que ela faz? Ela se inscreve até 31 de janeiro. E a gente precisa dizer ainda onde, que é o site. Nesse caso, é no portal do SISU, né? Mas no caso dos técnicos, a gente vai ter lá o endereço do nosso portal. Então, é uma linha de leitura, na verdade. Será que eu esclareci? O que eu vou destacar não é nem porque é mais importante ou não, porque eu acho que todas as informações elas têm que estar visíveis, né? Mas não sei se é porque eu sou ceguinha mesmo, mas o que está em verde ali eu não consigo enxergar, ela se confunde com o fundo. Mas assim, eu não sei o tom, mas daqui não se enxerga nada. E eu só me dei conta que tinha uma coisa escrita ali porque a Silvana... Tá? Então, eu não sei se isso, na distância, não vai ter o mesmo efeito.
Sim, sim. Tá. Juarez. Alô. Boa tarde, Geisa, o Felipe e a turma da comunicação. Sempre estão inovando, né, na nossa comunicação para melhorar dentro da instituição. Mas eu tenho duas sugestões que assim é mais operacional. Uma é no site na hora da inscrição, né, que os alunos, olha, foi uma confusão esse ano, né, agora nesse semestre. Os alunos, a gente dizia, vai no site, não está. Aí a gente ia nas escolas, queria fazer, a gente também se confundia. Então, eu penso que assim, porque estava ali, estava todo o texto e clique aqui, e o clique estava no meio. Então, eu penso que tem que ser algo assim que chame mais atenção para ele fazer e não se confundir. Lá no interior foi assim, a gente ia muito nas escolas, então eu penso que tem que ser algo mais direto para a pessoa fazer a inscrição. E a outra é que nos folders, a gente recebeu uns folders com os cursos lá do Sul. Né? Então, o pessoal liga para nós, eu quero me inscrever no curso de construção civil, e nós não temos da construção civil, e eles não leem. Então, eu penso, isso aí ficou um pouco confuso também. É só como sugestão para a gente melhorar, porque eles ficavam ligando dos cursos de moda, queriam fazer lá em Tubarão, né? Mas não, é em Araranguá. Então, eles não entendem o que é o quê. Então, eu penso que tem que ser um destaque diferente assim também. Tá? Obrigada. Consul, obrigado pelas sugestões. Já respondendo a primeira, totalmente acatada, a gente já está ciente disso. A gente tem a limitação do problema do sistema de ingresso em si, que não funciona para celular, então isso é um grande problema. A gente recebe reclamações, eu imagino que o Gerba responda também, a gente responde lá na comunicação, nesse sentido, de pessoas que não conseguiram se inscrever pelo celular, e é por isso que a gente acaba tendo essa percepção. Eu já vou passar para a Geisa para ela complementar, mas sobre essa questão da proposta gráfica, da campanha, do material regionalizado, eu acho que ela pode ser melhor trabalhada. A agência, inclusive, citou, é algo que a gente já está tentando elaborar para ser melhor, mas eu não sei se a Geisa quer completar com algo. Rapidinho, na verdade, nesse último ingresso, acho que só a região sul fez esse material regionalizado, que foi fazer o quê? Um mesmo material divulgando os cursos dos 3 campos do sul. A gente entende, nós entendemos isso como muito positivo. Foi, inclusive, uma estratégia dos 3 campos que se uniram para pagar o mesmo material e para dizer, olha, a gente está nessas 3 cidades. Mas, com certeza, de repente, a gente tem que melhorar ainda esse material para que a gente consiga destacar bem o local onde acontece aquele curso, ou dar realmente o telefone naquele momento. A gente precisa trabalhar um pouquinho melhor. Agradeço o feedback. Esse material é o novo para a campanha do ano que vem, né? Não, tá lindo, tá moderno, mas eu ainda concordo com o que o Saul falou, até com o que esse meu Felipe. E é uma coisa interessante, às vezes nem tudo que é gratuito é importante, entendeu? Eu acho que o curso superior ali ficou subentendido, ficou com uma mensagem secundária. Acho que se fosse o contrário, né? E o SISU também, eu tenho que me esforçar para achar onde é que está o SISU lá. Parece onde é que está o SISU. Mas o gratuito eu vejo. Bem, olha só é 1, 2, 3, 4. Uhum. Quando ela é impressa, ela tem uma taxa de contraste diferente, uma cor diferente. A gente reconhece, entende e agradece as ponderações de vocês, mas só está querendo explicar que isso aqui não é uma representação fiel do que é, porque isso é um projetor específico. Tá bom, querido, mas eu estou dizendo para você o seguinte, que hoje o que nós temos aí, sendo projetor ou não, o que destaca hoje é o que está em vermelho. Você não pode, não tem como você falar para mim que isso aí, não, eu vou botar óculos, vou tentar ver com um diagrama diferente, mas o que está em destaque é o gratuito 31 de janeiro. Tá bom? Eu acho que o que é importante para nós é a nossa qualidade. Eu não faço um curso porque ele é gratuito. Eu faço um curso porque ele é bom, porque ele é importante para a minha vida e porque eu tenho condição de entrar e sair lá porque eu quero. Então, assim, o curso superior é o que é o mais importante do que gratuito. Ou o curso do IFES que é mais importante, né?
E o SISU, se você destaca o SISU, você nem precisa botar até 31 de janeiro, porque eu sei que quem faz o SISU, ele já está com as datas prontas. É só uma sugestão também, tá? Agora vocês podem acatar ou não a sugestão que a gente está dando para vocês. A gente agradece a sugestão, vamos pensar realmente, mas só para complementar, assim, a gente tem que analisar os relatórios que nós temos. 90% dos campos abordam a palavra gratuito como destaque. Não é outra palavra. Então, a gente precisa analisar o que está vindo para a gente. Obrigada, Geisa. Obrigada. Obrigada. Pessoal, é bem importante, né, essas manifestações, porque eu acho que a gente se coloca lá, né, como uma pessoa que quer realmente que o nosso público compreenda a instituição, esteja atento às nossas datas ou aos nossos processos. É isso, né? Por isso que traz aqui. E muito obrigada pela apresentação de vocês. Vocês, eu acho que conseguem, eu sempre digo, né, traduzir. A questão é traduzir todas as nossas expectativas para o público e que o público compreenda elas, né? Mas eu sei que vocês estão, né, se dedicando muito, muito comprometidos, e eu fico muito agradecida aí pelas apresentações de vocês e pela dedicação que vocês têm tido em todo esse processo. Eu tenho certeza que nós avançamos muito pelo trabalho técnico de vocês. Tá bom, pessoal? Mais alguma questão? Vamos em frente, então. Só para fechar com chave de ouro a nossa reunião, eu fui chamada agora a uma reunião em Brasília, quarta-feira às 10 da manhã. Eu já iria para quarta-feira às 2 da tarde, numa reunião com a secretária, e o tema é a divulgação do resultado do Polo Embrapi. Eu brinquei com eles dizendo que eu não iria se a gente não tivesse sido selecionado. E aí eles disseram que é para eu ir, né? Eu acho bom. Tá aí, então, um bom sinal, a gente deve ser quarta-feira ter uma ótima notícia, né? De mais uma vitória do Instituto Federal. Então, vou ter que mudar toda a nossa conjuntura aqui da logística da ida, mas eu tenho que estar lá, porque eu acho que vai valer a pena a gente receber essa notícia lá presencial. Temos um café e voltamos para cá para o prêmio de IFSC de inovação. Eu fiquei até atrapalhada aqui, né? Tá bom? Tá. Estou muito feliz.